Caros amigos, bem-vindos ao canal do Alex. No vídeo de hoje falaremos sobre a diferença entre fato, opinião e narrativa. Você sabe a diferença entre fato, opinião e narrativa? Se não sabe, tem que aprender, porque essa é provavelmente uma das habilidades mais importantes que precisamos desenvolver nos dias de hoje, para não nos tornarmos presas fáceis de ninguém nesse mundo onde somos bombardeados por informações um tanto quanto parciais de todos os lados. Então fica comigo até o final do vídeo que eu te garanto que você vai sair daqui um expert. Então vamos começar com um exemplo. A água congela a 0 graus. Isso é um fato. Você pode facilmente comprovar isso se você não acredita. Basta você pegar um copo de água, colocar um termômetro dentro, colocar o copo na geladeira e observar a que temperatura a água irá congelar. Ou seja, os fatos são comprováveis. A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022. Isso é um fato. O Joe Biden é o presidente dos Estados Unidos. Isso também é um fato, pode ser comprovado. Já a água é o elemento mais importante do universo. Isso daí já não é um fato, isso é uma opinião. Alguém pode discordar e argumentar que o carbono é o elemento mais importante do universo, por exemplo. Ou argumentar que a gente nem conhece ainda todos os elementos para afirmar com segurança que a água é o elemento mais importante. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Quem acha que está emitindo uma opinião e não um fato. Da mesma forma, se alguém falar assim: o Joe Biden é o pior presidente da história dos Estados Unidos. Isso é uma opinião, não é um fato. Alguém pode achar que ele é só o segundo pior, por exemplo. Agora, se alguém falar assim: a Rússia invadiu a Ucrânia, que não fez nada, simplesmente porque o Putin é um ditador sanguinário e autoritário que decidiu invadir a Ucrânia por pura inveja do fato da Ucrânia estar querendo se tornar um país mais democrático, moderno e livre como os Estados Unidos, em vez de voltar ao passado autoritário e retrógrado da Rússia. Isso aí já é uma narrativa a serviço da propaganda da OTAN. Pode ser que seja verdade, pode ser que seja mais ou menos verdade, ou pode ser que seja mentira. A gente não tem como saber quais são os reais motivos que levaram o Vladimir Putin a iniciar essa guerra. Só ele sabe. O que sabemos é o que foi dito pelos dois lados. E o que é dito nunca é uma representação fidedigna da verdade. A história repetida por ambos os lados numa situação como essa é sempre uma narrativa cuidadosamente criada pelo serviço de propaganda de cada país a fim de trazer a opinião pública para o seu lado. E é isso que se chama de propaganda. A criação e propagação de uma narrativa cuidadosamente construída com o intuito de trazer as pessoas para o seu lado da história. E isso é assim não só em casos de guerra, mas em qualquer disputa onde a opinião pública esteja em jogo. Nas eleições, por exemplo, acabamos de ver uma, e vocês provavelmente repararam que ninguém perdeu tempo tentando explicar plano de governo, explicar quais são os problemas do Brasil e quais as soluções que apresentam, porque isso, infelizmente, é muito ineficaz. Na disputa pela opinião pública, é muito mais eficaz você conseguir criar uma narrativa mais forte e que atinja mais o emocional das pessoas. E é por isso que o que a gente viu foi uma disputa de narrativas entre os dois candidatos no Brasil, em vez de um debate sério, calmo e equilibrado sobre os problemas do país e as soluções propostas por cada um dos lados. Então, o ato de criar narrativas e empurrar essas narrativas goela abaixo através da mídia se chama de propaganda. As pessoas que trabalham fazendo propaganda são chamados de propagandistas, menos no Brasil, onde a gente gosta de ser um pouco mais assim. Então a gente chama eles de marqueteiros. Aquelas pessoas que criam as narrativas dos candidatos durante as campanhas e durante os governos também. No Brasil a gente chama isso de marqueteiros. Porém, em casos de guerras onde dois países estão se degladiando, geralmente a criação e propagação dessas narrativas se denomina propaganda. Mas no fim das contas é a mesma coisa. Eu procurei algumas definições de propaganda para trazer aqui para vocês, e a que eu mais gostei foi essa daqui, ó, do Richard Nelson. Propaganda é uma forma de persuasão que tem o objetivo de influenciar as emoções, atitudes e opiniões das pessoas contra um determinado alvo. Esse alvo pode ser político, ideológico ou comercial.
A propagação desta narrativa se dá através dos meios de comunicação e essa narrativa pode ou não ser baseada em fatos reais. Perfeito, uma explicação perfeita na minha opinião. Em outras palavras, ele falou o seguinte: propaganda é usar a mídia para contar uma história para fazer com que as pessoas passem a defender uma causa. E essa história pode ser baseada em fatos reais ou não, isso pouco importa para o propagandista, o que importa é criar uma história que seja convincente e faça as pessoas abraçarem aquela causa. É preciso entender isso, pessoal. As narrativas estão aí para convencer a gente a acreditar numa determinada causa, e essas narrativas são criadas com pouco compromisso com a verdade. O que importa é o objetivo de convencer as pessoas. Todos os grupos políticos têm propagandistas trabalhando o tempo todo, seja os que estão no governo ou os que não estão no governo. A criação e distribuição de narrativas acontece o tempo todo nos dias de hoje. E o caso da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, obviamente, não é uma exceção. É o evento geopolítico mais importante do mundo nos últimos tempos, então ganha grande atenção da mídia e a disputa pela opinião pública é constante. Vamos ver alguma dessas narrativas. A invasão é necessária para acabar com a perseguição e o massacre que as populações russas no Donbás vêm sofrendo por parte dos grupos neonazistas. O que é isso, pessoal? Narrativa criada pela propaganda russa. Existiam grupos neonazistas na Ucrânia? Existiam, né? Isso daí é um fato. Eles tinham até representação no Congresso, foram capturados cheios de tatuagens lá da suástica. Porém, era esse um problema do tamanho que a Rússia fez parecer ser? Difícil de julgar, né? Quantos russos precisariam perder a vida para um neonazista para que isso se tornasse um grande problema para a Rússia? 1, 2, 500, 1000, 1 milhão? É difícil de julgar e para os propagandistas pouco importa. O que importa é que eles usaram essa narrativa e foi bem eficiente em convencer a população russa da necessidade de intervir em uma situação como essa. Já internacionalmente, essa narrativa não colou muito. Por quê? Porque os meios de comunicação do Ocidente são completamente mídia da OTAN, que diz que a Ucrânia não deu motivo nenhum e os russos só invadiram porque são mesmo gananciosos e intolerantes. Inclusive na mídia aqui dos Estados Unidos se usa muito a palavra unprovoked, que quer dizer não provocado, né? A Rússia teria atacado a Ucrânia sem ter sido provocada, sem a Ucrânia ter feito nada. Porque convenhamos, a pessoa tem que ser muito inocente e desconhecedora da história daquela região ali para acreditar. Porém, funcionou. A maioria das pessoas aqui nos Estados Unidos acha mesmo que a Rússia invadiu a Ucrânia sem motivo nenhum, só porque eles são gulosos e queriam roubar um pouco de território. E se você tentar falar que não é bem assim, você rapidamente é taxado de vários istas, né? Racista, comunista, taxista, eletricista. Essa é, infelizmente, uma das táticas da propaganda ocidental hoje em dia, que é a de não tolerar a ponderação. Ou você adota completamente a narrativa que vem pronta, ou você é rapidamente rotulado, cancelado e por aí vai. Tem gente que chama isso de ditadura do politicamente correto, mas eu acho que na verdade isso vai muito além do politicamente correto. A propaganda ocidental moderna simplesmente não tolera nenhum tipo de questionamento. E quando eu digo assim, pessoal, obviamente não estou me referindo a você questionar ali na tua casa ou no bar. Mas, por exemplo, no trabalho você já não pode. Tem que não se manifestar se você discorda. E se você tiver nas redes sociais com um número relevante de seguidores, também não pode. Essa é a propaganda ocidental moderna. Ou você aceita a narrativa que vem pronta e repete, ou você terá problemas, infelizmente. E assim, pessoal, a gente não vai conseguir mudar o mundo, né? Mas a gente pode com certeza mudar a maneira com que a gente interpreta as informações que chegam até nós. E esse que é o objetivo desse vídeo. O primeiro passo é aprender a identificar a diferença entre o que é um fato, do que é uma opinião e do que é uma narrativa vindo de um instrumento de propaganda. E vocês podem pensar que esse negócio de propaganda é uma coisa muito bem arquitetada, que envolve os grandes meios de comunicação apenas. Mas não, pessoal, na verdade isso se propaga, né? Tem um efeito dominó. Aqui no YouTube mesmo você vai encontrar a maioria dos canais defendendo veementemente a narrativa criada por um instrumento de propaganda e um dos dois lados, nesse caso da guerra. Vocês sempre me mandam aqui nos comentários
vídeos de outros canais de geopolítica pedindo para eu fazer um react, e eu nunca fiz o tal do react porque eu acho um pouco desrespeitoso você argumentar com alguém que não está presente para se defender. Mas eu assisto todos os vídeos que vocês me mandam, nem que seja ali na velocidade 2x, e o que eu percebo é que são muito poucos os canais que tentam mostrar o que dizem os dois lados, que fazem ponderações, que mostram que existe incerteza, que as informações que a gente tem são muito limitadas e que é muito difícil a gente saber com segurança o que está acontecendo e quem que está falando a verdade. A maioria dos canais abraça a narrativa de um dos dois lados e a defende furiosamente como se fosse a coisa mais óbvia do mundo, que aquela é a verdade verdadeira. E isso acontece basicamente por dois motivos. O primeiro é que realmente existem duas versões para a mesma história. A segunda é que o ser humano é assim, somos seres mais emocionais do que racionais. A gente toma partido mesmo, e isso vale para tudo. A gente escuta 30 segundos de uma história e já começa a tomar partido de um dos lados. E aí quanto mais a gente escuta, mais a nossa opinião vai se tornando uma convicção, e a partir desse momento começa até doer ouvir um argumento contra aquela convicção que a gente já formou. Então a gente começa a ouvir cada vez mais pessoas que já têm a mesma opinião, a mesma convicção que a gente, e essa convicção vai virando uma crença. E isso não se aplica só para o caso da guerra. Qualquer situação onde exista um confronto, o ser humano acaba tomando partido de um dos lados com a emoção, e foi o que acabou acontecendo também muito aí nas eleições. Acho que ninguém discorda que a campanha para presidente foi bem pesada, houveram ataques e acusações bem pesados dos dois lados, e no fim de todo o bate-boca, muito pouca gente mudou de ideia, né? Vocês conhecem alguém que mudou o voto? Muito poucos, né? Porque depois que a pessoa formou aquela convicção, ela não reage mais muito bem a argumentos lógicos. Existem inclusive vários estudos que mostram que tomamos a maioria das nossas decisões com o sistema límbico do cérebro, que é a área responsável pelas emoções. O neocórtex, que é a parte racional do cérebro, ele entra em ação instantes depois para criar uma explicação racional para nós mesmos de por que a gente tomou aquela decisão. Mas a decisão foi tomada emocionalmente instantes antes. E é por saber disso que os marqueteiros e propagandistas usam cada vez menos argumentos lógicos em suas narrativas e mais argumentos emocionais de impacto, porque é isso que faz a gente mudar de opinião. E obviamente aqui no YouTube não é diferente. As pessoas que estão criando conteúdo também são humanas, também simpatizam mais com um lado e aprendem muito rápido que defender com muita ênfase um dos lados vai dar mais retorno nos vídeos. Porque a audiência, no geral, também simpatiza mais com um interlocutor que defenda com argumentos fortes aquilo que elas já acreditam. Você ser ponderado, mostrar os dois lados, fazer uma análise mais equilibrada, não só dá muito mais trabalho, como também dá muito menos retorno. Os vídeos rendem menos, o canal cresce mais devagar, e na política também é assim. E isso é, na minha opinião, um dos motivos pelo qual essa grande divisão vem acontecendo no Brasil, né? E depois que as pessoas escolhem um lado, elas querem, na sua grande maioria, só ouvir argumentos fortes que reforcem aquilo que elas já acreditam. É assim que somos. E o pessoal que trabalha com redes sociais e também os políticos aprendem isso muito rápido e acabam explorando isso nos seus discursos. A propaganda e a criação de narrativas é muito importante em tempos de paz e em tempos de guerra ainda mais importante. Porque a guerra nada mais é do que o movimento político mais extremo que possa existir, e governante nenhum consegue manter uma guerra sem o apoio da opinião pública. Mesmo quando existe uma grande superioridade bélica, como a dos Estados Unidos no Vietnã e no Afeganistão, quando o governante pede a opinião pública, ele é obrigado a jogar o chapéu e ir para casa. No caso da Ucrânia, a propaganda da Rússia trabalha para convencer a população mundial de que uma vitória da Rússia vai ser melhor para todo mundo. A propaganda da OTAN e dos Estados Unidos trabalha para convencer a população mundial de que é preciso financiar a Ucrânia para lutar contra os russos. Já a propaganda da Ucrânia trabalha para convencer o mundo a mandar mais dinheiro e para convencer o seu cidadão a ir lá entregar a sua própria vida por essa causa. E esse convencimento é feito de uma maneira muito simples, né? Estamos sendo invadidos, temos invasores aqui para roubar a nossa casa. É simples assim o argumento e funciona, então não tem por que mudar. Falar a verdade, explicar
A complexidade da verdade é muito mais complicada e muito menos eficiente. Reparem que para aumentar a eficiência da propaganda, os propagandistas criam narrativas específicas para cada grupo. A narrativa criada para convencer o povo mais simples é sempre muito simples e com alto apelo emocional. Precisamos defender o nosso país dos invasores estrangeiros que vieram aqui para nos roubar. Precisamos invadir aquele país porque os nossos cidadãos, inclusive crianças, estão sendo executadas por neonazis daquele país. Já para os grupos mais intelectualizados, são exploradas narrativas mais embasadas, como a questão da aproximação da OTAN, questões econômicas que envolvem os BRICS, a produção de petróleo e gás, por aí vai. Mais uma vez, pessoal, essas narrativas podem ser verdade, podem não ser verdade, podem ser uma meia-verdade, mas o ponto que eu estou querendo trazer aqui é que é preciso aprender a identificar e separar o que é fato do que é opinião e do que é narrativa. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês 10 pontos que são explorados pelos propagandistas tanto da OTAN quanto da Rússia para a gente comparar as narrativas. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui e eu vejo vocês por lá. Tchau!